Estamos começando mais um episódio do CCM Conecta, o seu podcast de saúde, comportamento e cotidiano. Hoje eu tô aqui com o Fred, que vai me ajudar na condução desse episódio para a gente falar sobre obesidade. A gente está aqui no Rio de Janeiro, no Brain Congress 2024, rodeados de palestrantes incríveis. E aqui conosco estão dois deles, então a nutricionista Natasha Kim de Oliveira da Fonseca, que também é pesquisadora em neurociências e psiquiatria do Programa de Transtornos de Ansiedade do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, que é da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e o Dr. José Carlos Apolinário, que é médico psiquiatra e coordenador do GOTA, Grupo de Obesidade e Transtornos Alimentares da UFRJ. Sejam muito bem-vindos. Obrigado, tá? Um prazer. Bom, gente, nosso tema hoje é a obesidade. E a gente sempre tem, em qualquer tema, na verdade, a gente tem uma série de coisas na nossa cabeça que às vezes não são uma verdade, pelo menos 100%, não correspondem a uma verdade pura, né? Então a gente queria hoje entender e conversar com vocês sobre a obesidade e entender qual é o papel do nosso cérebro nessa doença, né? Há bastante tempo a gente não considerava a obesidade como uma doença, né? Acho que é um entendimento mais recente de tratar a pessoa que tem obesidade como uma doença, uma condição que me parece ser uma condição crônica. Eu tenho diabetes, por exemplo, uma doença crônica. Eu nem sempre estou com a glicemia fora do alvo, né? Então, nesse momento eu posso dizer que eu não sou diabético? Não, eu continuo sendo diabético quando a minha glicose está lá nos 99, né? E eu imagino que seja o entendimento que vem se tendo da obesidade tem sido mais nessa mesma linha. Mas eu queria daí, de alguma forma, ouvir de vocês, como uma provocação, assim. A obesidade é de fato uma doença do cérebro. O cérebro tem um papel importante, tem um papel pouco importante, muito importante. Como é que a gente começa a entender essa relação da obesidade com o nosso cérebro? A gente vai começar pelo fim. Eu acho que da realidade, eu acho que a gente vai conversar aqui e vamos chegar a essa resposta no final. Eu não sei se a Natasha quer começar a falar um pouquinho disso. Pode. Vamos começar com uma questão bem básica para a gente nivelar com quem está nos escutando. O que é considerado uma pessoa obesa hoje em dia? Bom, a definição de obesidade, né? A obesidade é uma doença clínica caracterizada pelo acúmulo de gordura, né? E isso acontece por um desbalanço, né, entre ingesta e consumo, não é isso, né? Basicamente a definição é essa. E usa-se alguns critérios, que hoje em dia até tem um certo questionamento disso, mas usa-se um critério a partir de índices, né? Porque fica mais fácil de você medir isso na população. E o índice é o índice de massa corporal, chamado IMC, né? Que é a relação entre o peso e a altura ao quadrado. E por que o peso e a altura ao quadrado, né? Porque se você fala só o peso, 100 quilos. 100 quilos, dependendo da altura, vai ser uma coisa completamente diferente de uma pessoa e outra, né? Você é uma pessoa super alta, pode seguramente pesar mais do que uma pessoa mais baixa. Então, essa relação é como se a gente pegasse o peso e chapasse numa superfície, né? Então, a gente tem essa ideia da distribuição, né, do peso sobre uma área corporal. Então, esse índice, que é o IMC, que assim, se popularizou muito, né, mas na realidade é isso. É como se a gente percebesse aquele peso distribuído numa superfície. Então, a gente tem ideia e considera-se que as faixas, né, normais vão entre 18,5, né, e em torno de 25, né? Então, entre 18,5 e 25, né, é considerado o índice de massa corporal 24,5, peso normal. Né? E depois de 25, você começa a ter o que a gente chama de sobrepeso, né? Que a pessoa está que eles chamam de gordinha, né? Gordinho, né?
Então, está discretamente acima. E acima de 30 é que começa o problema que a gente chama de obesidade. Então, a obesidade tem essa definição e se a gente quiser usar um critério, usa esse critério do índice de massa corporal para definir. Quero aproveitar e fazer, então, algumas considerações em cima, porque eu acho que é uma definição bem, obviamente, importante. Mas lembrando também que é uma doença crônica, reincidente, né, e que a gente olha muito para esse MC hoje, porque a gente também não tem ainda outros métodos, espero que a gente possa ir melhorando essa avaliação clínica da obesidade, e que também a gente define, porque o ganho de peso corporal, ele vem muito por essa mudança de ingesta, né, de a gente consumir mais do que a gente está gastando, mas lembrar que é uma doença extremamente complexa e que a gente tem diversos fatores associados, e talvez aí eu já começo a entrar na resposta dessa pergunta, né? Mas lembrar que esses fatores associados, eles vão englobar não só a genética, né? Mas fatores também modificáveis, fatores de ambiente, fatores de comportamento, e coisas que a gente está descobrindo cada dia mais em como a gente pode interferir, como a gente pode olhar para esse paciente além só desse peso, né? A gente conseguir olhar para todas essas características que compõem a doença clínica obesidade. Eu acho que a gente usa isso, né, Natasha, mais como um parâmetro. Exato. Hoje tem muitas críticas em relação a isso, né, Natasha? Porque, assim, por exemplo, em crianças, a gente não deve usar o índice de massa corporal. A gente usa aquelas tabelinhas, né, que os pediatras usam, que ali corresponde mais leva mais em consideração o desenvolvimento da criança, né? Pessoas que têm distribuição corporal diferente, por exemplo, pessoas muito barrigudas, muito estreitas na cintura, ou com a cintura muito larga, né? Isso também é outro parâmetro, tanto que dizem que hoje em dia vai evoluir para um parâmetro que é esse índice de massa corporal e mais a circunferência da cintura, para considerar isso também dentro Mas, de qualquer forma, é bom você fazer essa pergunta para a gente começar com uma definição, porque senão fica uma coisa muito assim genérica, essa coisa da obesidade, e a obesidade tem uma coisa muito social, né, de pessoas. Como a gente vive numa sociedade, né, onde existe uma pressão muito grande para a pessoa ser magra ou extremamente magra, gerando até pressão exagerada, preconceito, estigma, né? As pessoas acabam, mesmo estando dentro da faixa normal, considerando que querem emagrecer mais, né? Então, assim, é importante a gente ver que obesidade, a gente está falando dessa pessoa que atinge esse IMC maior, né? E tem uma coisa que eu acho que a gente estava conversando aqui antes de começar o programa, né? No nosso... Foi ótima a nossa nosso conversa off, antes, né? que é uma questão que talvez muitas pessoas se perguntem e não consigam entender como que uma pessoa se torna obesa, né? Porque a pessoa não acorda obesa ou não nasce obesa. Não. Então, poxa, como é que você se permite chegar a um determinado peso, né? Como é que você não se cuidou? Como é que você não viu e não foi atrás, não tentou interferir? E aí tem toda uma questão, na verdade, da própria doença, né, clínica. Então, também o quanto que a condição ela não está extremamente atrelada a uma questão de preconceito realmente, né, de estigma também. Uma das coisas que se discutiu bastante no ICOL também e no Scope, no encontro da Scope, é que a obesidade é a única condição, a única doença, né, que ela é avaliada, ela é diagnosticada, entre aspas, pela aparência, né? Então, quando a gente entra dentro desse contexto do estigma, a gente está falando muito desses olhares e dessas indicações do que deveria ser esse padrão, né, como a professora Apolinário falou, e principalmente do que, de fato, a gente está considerando como doença, né? Então, é muito importante a gente conseguir fazer essa distinção para conseguir, de fato, tratar essas pessoas que estão precisando, porque quando a gente coloca dentro desse estigma, né, a gente não está tratando quem precisa, a gente está, enfim, dizendo não, né, vai, sei lá, ou sempre aquela ideia de, vai emagrecer, ou mais uns quilinhos, alguma coisa assim, né,
Então, ou a gente está negligenciando porque acha que essa pessoa não é capaz, ou porque acha que essa pessoa não está se cuidando, como tu disse, né? Assim, como que ela deixou, como que ela não teve força de vontade para isso, né? E, na verdade, essa pessoa está precisando de tratamento. E isso que a Natasha falou é muito importante, porque no início, assim, eu acho que na década de 60, 70, até a década de 70, havia muito essa ideia, inclusive, acho que hoje ainda tem, né? A Natasha estava falando que hoje ainda tem isso, né? De que o obeso em si é uma pessoa relaxada, é uma pessoa que não presta atenção nas coisas, é uma pessoa preguiçosa, entendeu? Ou é assim, aquele bobo alegre, entendeu? Que não assume as coisas com responsabilidade, e por isso tudo seria uma personalidade do obeso que levaria a isso. Isso não existe, né? A obesidade ocorre em qualquer momento da vida e geralmente tem uma história, e geralmente tem uma família obesa, geralmente tem todo um traço, né? Um rastro que você persegue que em realidade é como qualquer outra doença clínica, né? Você chega um momento da vida, você tem aquela predisposição genética e a partir daquele momento aparece a doença e essa doença é a obesidade, uma dificuldade de balancear esses dois aspectos da balança que a gente chama balança da fome, saciedade e atividade física ou gasto energético, que isso fica desbalanceado, pende mais para um lado e a pessoa começa a acumular gordura, né? Queria fazer só uma provocação, que quando a gente fala, né, dessa personalidade do paciente com obesidade ou do obeso, a gente precisa lembrar que a maior parte da nossa população hoje está com excesso de peso, né? Então, assim, se realmente fosse isso, a gente não estaria vendo esses números e essas projeções, né? Ou então todos nós, né? Vamos dizer assim, a única condição que a gente tem em comum com os pacientes com obesidade sermos humanos, né? Pegando experiência, assim, a gente no podcast, a gente usa bastante experiências próprias, assim. Eu acho que eu inclusive, compartilho demais ótimo, da minha vida. Então, um livro aberto. Mas faz um livro aberto é ótimo. Eu sempre fui gordinho, sempre, desde pequenininho. Claro, daí tem umas épocas que tu é menos e outras épocas que tu luta mais com o peso. Eu nunca cheguei a ser muito gordo, assim, mas sempre fui gordinho, daí umas épocas eu tive... bem magro, assim, mas em geral, a maior parte do tempo é lutando para manter um peso razoável, assim. Esse sou eu, né? Então, para mim é muito simples de identificar realmente, deve ser, assim, o conceito de eu ter uma doença que é crônica e que é a vida inteira, é fácil para mim de enxergar, assim. Mas eu nem sei se existem, porque daí não é a minha experiência, mas existem casos em que a pessoa passa a vida inteira sem o peso ser algum problema, e em algum momento ela fica obesa, ela fica com MC acima de 30, com a circunferência grande, etc. Isso é a mesma coisa de alguém como eu, que a vida inteira lutou com o peso e tem essa doença, ou não? Não. A história da obesidade, o curso natural, ele é muito variável. Tende a ser mais ou menos como você está dizendo, né? A criança já desde mais jovem já tem alguma alteração de peso corporal, isso fica mais ou menos impregnado em células chamadas adipócitos, que registram aquele índice de massa corporal, e depois é difícil na vida adulta, né, mudar um pouco isso, que você fica como se fosse um baseline daquilo ali, né? Mas existe isso também que você está falando, né? Em determinados momentos, dependendo da situação, a pessoa vir apresentar esse desequilíbrio. Por isso é muito importante analisar caso a caso da história do ganho de peso, né? E isso eu acho que é uma coisa fundamental, né? Desculpa, professor. Não pode... Não, porque eu ia falar da parte de causalidades, né? Porque as pessoas ficam, qual a causa, né, da obesidade, né? E hoje em dia, e isso é que eu acho que deu uma mudança, gente, foi essa mudança do conceito da causa, né? E viu-se que, por exemplo, a obesidade, como várias doenças, isso não é só a obesidade, na depressão isso ocorre assim, na asma isso pode acontecer assim, várias doenças. Tem uma participação genética, biológica, e tem uma participação ambiental.
a obesidade tem muita participação ambiental, né? Por vários motivos. Tem um ambiente mesmo, né, que a nossa cultura, que é uma cultura que eles chamam obesogênica, né, que gera obesidade, e além da cultura, nós temos também várias condições externas que favorecem a humanidade fazer esse caminho, porque isso não está acontecendo individualmente, nós temos uma epidemia global, isso está acontecendo no mundo inteiro, entendeu? Se você acompanha as tendências, e o Brasil é um dos países elogiado pela OMS por ter cortes transversais, segmentos populacionais muito bem feitos, né? Tem um professor da USP, que é o professor Carlos Monteiro, né, que é uma pessoa excelente. Hoje em dia ele está assim, super conceituado internacionalmente, que ele é que trouxe essa questão de alimentos hiperprocessados, né? Então, ele estudou isso e em vários momentos você vê a curva da obesidade crescendo. Se você pega desde 1990, no Brasil, outros países, esse aumento é dramático nos Estados Unidos, né? Enquanto aqui a gente tem em torno de 20 e poucos % de pessoas obesas, né? E mais 20 e poucos, quase 30% de sobrepeso. Nos Estados Unidos, só de obesos, a gente tem 40 e poucos %. Se somar com sobrepeso, 70% da população americana tem problema com peso corporal. E isso também vem não crescendo desde a década de 60. Então, alguma coisa foge só à percepção de que é algo biológico. Alguma coisa a nossa sociedade está fazendo que não está bem e está fazendo o mundo inteiro subir. E aí o que grita mais alto, né? Se é o corpo perfeito do Instagram ou o outdoor de hambúrguer. A gente é impactado por esses vários estímulos. Então, ao mesmo tempo que a gente está sempre lutando contra o peso, né? E aí eu acho que é de uma forma quase que geral, né? Mesmo as pessoas que não têm obesidade, todo mundo acho que luta com o que aparece ali na balança, tem esse peso, né? Essa cobrança, essa pressão estética, e a gente tá no meio disso tudo, né? Do fogo cruzado. Uma coisa, a gente mais ou menos passou, assim, tem uma questão genética que pode ser importante para o desenvolvimento da obesidade, etc. Isso é um percentual muito grande. Qual é a representatividade da genética na possibilidade da pessoa ter é muito obesidade? Variável, né? Mas assim, por exemplo, hoje você tem obesidades genéticas mesmo, por exemplo, deficiência de leptina. Tem famílias que foram traçadas que, independente do que está comendo, qualquer coisa, tem um gene errado da leptina e essas pessoas engordam independente de qualquer coisa, entendeu? Então, assim, esse seria o exemplo máximo, né? Teria uma herança, livro, assim. Uma herança assim, dominante daquele gene. E variações, né? Porque as doenças têm variações, né? Tem doenças que têm uma representatividade completa, outras uma representatividade mais parcial. Então, por exemplo, se você tem desde coisas como, por exemplo, aquela doença do sangramento, né? Que é hemofilia, né, que é uma transmissão direta, o pai tem, o filho vai ter, né, até uma que você herda uma possibilidade de, e na obesidade é isso. Mas acredita-se que em torno de 30%, 40% seja um bom número, né, para essa representatividade da influência genética dentro da obesidade. O resto é o ambiente. E depois a gente vai falar da parte do cérebro, nisso. A gente fala muito hoje dessa predisposição genética, né? Então vão ter pessoas que vão ter uma maior predisposição e com esse ambiente despertar esses gatilhos ou dificultar que essa pessoa, né, não desenvolva obesidade. Dentro dessas predisposições genéticas, a gente vê inclusive associações diretas com o comportamento. Então, variações genéticas que trazem mais compulsividade, que trazem mais alimentação emocional, que trazem perfis diferentes, né? E acho que muito do que a gente está falando aqui é sobre essa divisão. A gente antes via muito a obesidade como
uma entidade só, né? Hoje em dia, a gente já percebe que são, na verdade, obesidades que a gente está tratando, né? Então, a gente divide em diversos clusters, em diversos fenótipos, né? Então, pode ser esse paciente, como tu disse, que veio desde a infância e que é um caso mais clássico, vamos dizer assim, né? Por questões mais metabólicas, de gasto, mas a gente também pode ver, por exemplo, uma mãe, uma mulher, depois da segunda gestação, que ganhou esse peso adicional e não consegue mais perder. Uma pessoa que trocou de rotina de trabalho, né? Uma questão extremamente ambiental e que está viajando o tempo inteiro, só come ultraprocessados e que acaba, enfim, desenvolvendo. Talvez essas pessoas já tivessem uma predisposição, mas pelos determinantes, né, ambientais, a gente consegue evoluir essa doença um pouco mais tarde, né? E dentro desses fenótipos, então, a gente tem esses fenótipos que são mais biológicos. Então, a gente tem um estudo bem interessante que mostra a divisão de 4 fenótipos, pensando no fenótipo, então, de gasto lento, de questão de baixa percepção da saciedade, de uma alimentação mais emocional e uma alimentação, um perfil mais beliscador, né? Mas tem um estudo novo agora, enfim, um estudo Sofia, se eu não me engano, que está descobrindo, na verdade, que existem vários fenótipos e a gente está começando a avançar nisso muito mais. Eu acredito que muito da nossa contribuição aqui, né, e de vocês já terem pensado também nessa ideia do cérebro estar presente aí, é justamente a gente estar olhando de uma maneira mais global essa obesidade. Porque hoje em dia a gente não sabe tratar a obesidade, essa é a grande verdade, né? A gente não consegue ter bons resultados, é por isso que segue crescendo da maneira como está. E muito disso, talvez, né, e já é uma opinião um pouco mais, talvez, pessoal, né, ou assim, muito recente para poder a gente afirmar isso, pode estar associado a gente não ser assertivo com essas pessoas, né? A gente está olhando só para o gasto energético, a gente está olhando antigamente, né, as nutricionistas olhavam só para uma dieta padrão, tem que comer, dieta mediterrânea, dieta DASH, low carb. E, na verdade, essas pessoas têm muitas facetas, né? A gente não está olhando, talvez, para a raiz do problema, que é multifatorial, que é complexo, mas que vai muito além de fazer exercício e comer menos calorias. A gente viu, acho que foi no ano passado, que o ator, Brendan Fraser, ganhou o Oscar pelo filme A Baleia, em que ele interpreta uma pessoa que tem obesidade e tem compulsão alimentar. Então o filme é bastante visual, gráfico em relação a isso. Ele tem episódios de compulsão violenta por comida, assim. Eu acho que isso também trouxe um pouco de luz pro assunto, mas naquele filme, ele é um pai que não tem mais muito contato com a filha. Um dos motivos é que ele é homossexual e teve um caso com um rapaz, se separou, e ele tem uma relação conturbada com a ex-mulher, e ele acabou desenvolvendo uma obesidade muito... Assim, eu não sei se é obesidade mórbida, como fala exatamente. Hoje fala grave, né? Obesidade grave. E, enfim, ele ficou recluso, né? E, enfim, o próprio comportamento e a própria vergonha que ele tinha dele mesmo fazia ele não sair, não se expor, e a filha também não buscava. E ali ficava claro uma questão de depressão, etc. Outras coisas básicas não, outras coisas características também que a gente fala assim, quando a gente vai tomar algum remédio, sempre tem um efeito colateral de tipo assim, ele pode aumentar o apetite, pode diminuir o apetite, e às vezes para mim aumenta o apetite e para Lari diminui, é diferente para cada pessoa. Em vários transtornos psiquiátricos também, um dos sintomas algum sintoma pode ser alimentar, que evidencia, é um dos componentes daquela doença, ou é um ou outro componente da doença. Nunca é só isso, né? Assim, é um dos sintomas. Mas, de alguma forma, se a gente olha rápido para essas coisas, a gente faz um link meio imediato, assim. O quanto a gente já sabe dessas coisas mesmo, que de fato interferem, e quando que a gente sabe
o que é causa, o que é sintoma e o que é causa para cada coisa, porque tanto uma imagem, a pessoa pode ter uma autoimagem que a leva a uma depressão, ou ela pode, por exemplo, ter uma depressão que a leve a ter um aumento de ingestão e fique acima do peso, enfim. Eu acho muito interessante você trazer essas questões, e a gente então vai falar do cérebro também, né? Chegamos lá no cérebro, né? Eu acho que essa questão é muito difícil, a gente não vai conseguir desvendar isso, o que causa, o que vem antes, o ovo ou a galinha, né? Está tudo misturado mesmo, né? Mas assim, o que se tem hoje em dia é assim, começou-se a gente percebendo a evolução dos estudos em relação à obesidade, a perceber que o homem ele não come somente por necessidades biológicas, né? Por isso é que ele está tão envolvido com essa história da obesidade. Ele come pelo prazer, e pelo prazer influenciado por vários aspectos, e que a emoção é um regulador também desse prazer, né? E, logicamente, se as emoções estão perturbadas, logicamente podem perturbar o funcionamento. Mas a gente separa muito bem que, se você pega pacientes com obesidade na comunidade, né, uns 30% no máximo vão ter depressão, sintomas depressivos, né? Então isso não explica grande parte das pessoas, né, que tem esse problema, né? Mas pode estar contribuindo em algumas partes. 3 aspectos são muito importantes, estudados por psicólogos, né, nessa área, né, que separar o que eles chamam de comer homeostático, comer de equilíbrio, que é esse comer, tem que comer porque tenho que ter energia para trabalhar, para fazer minhas coisas, e aí você comeria só o necessário, né, do comer sem o controle, que é esse comer do prazer, que você vai numa festa, num churrasco e come mais porque você está com os amigos, você está relaxado, você, né? Porque a comida está boa. Que a comida está boa, várias coisas, e eu tenho prazer de comer um doce, uma coisa assim, né? Então, esse outro comer a gente chama de comer hedônico, né? Que vem sendo muito falado até na mídia, né? Que é esse comer não relacionado a essa parte do equilíbrio homeostático, né? E esse comer hedônico, né, está começando a ser muito estudado, né, Natasha? E isso é que mudou muito no campo da obesidade. Esse comer não por uma necessidade biológica. E os psicólogos viram que 3 aspectos estão muito associados, que é o que eles chamam de comer emocional, que é quando você está feliz ou triste, você pode comer ou deixar de comer, dependendo da emoção, né, que está ligada a isso. E outra coisa é uma parte mais cognitiva, né, que é essa história de você ser estimulado pelo ambiente, né? E para você ser estimulado, você vai assim numa festa, tem muita comida, isso te estimula sensorialmente a comer. Isso você vai comer pelo prazer sensorial, né? E só uma pessoa que não tem a tendência da obesidade vai ali e vai saber a hora de parar. Uma pessoa que tem o gene da obesidade, que tem uma predisposição, ela enfia os 2 pés na jaca. 2 pés na jaca, entendeu? Então, são 2 formas diferentes. Esse primeiro, comer emocional, e esse segundo a gente chama de comer externalizado, que é o controlado pelas chamadas pistas, pelas coisas do ambiente, né? E um terceiro até, que é o da restrição, que muitas pessoas começam a restringir alimento para perder peso. E isso é péssimo, porque vem o rebote logo a seguir. A pessoa come quase o dobro, e isso é um reflexo biológico. Então, essas 3 formas estão muito relacionadas com emoção, entendeu? Então, isso que veio, se achava, não é porque a pessoa tem depressão que está comendo, a pessoa tem ansiedade, não é, são emoções que, às vezes, com uma pessoa com uma predisposição genética à obesidade, ela não vai conseguir se controlar. Então, acho que, né, esses 3 aspectos, né, de comer emocional, comer externalizado e comer restritivo, que são focos de debate hoje em dia, e que hoje são focos de tratamentos psicológicos, tratamentos farmacológicos. Vários agentes têm trabalhado nessas linhas, entendeu? E a gente hoje vê
Exatamente isso, né? A gente cada vez come menos por necessidade, mais por prazer. Porque a rotina tá pesada para todo mundo, o trabalho é estressante, cuidar da casa é estressante, tudo é muito pesado. Então, a compensação na comida, ela é muito fácil, né? Então, assim... Não, e você tem um ambiente... Eu vou pedir uma assim, pizza... muito, assim, de estímulos muito intensos para comer comidas muito hiperpalatáveis, comidas muito ultraprocessadas. Perfeito. Então, o ambiente, isso tem, assim, você consegue ver isso na linha do tempo epidemiologicamente. Houve, assim, a partir da década de 60, que começou a grande indústria da hiperpalatabilidade e tudo isso, a obesidade começou a subir no mundo assim, direto, entendeu? E a gente justifica, né? Eu digo assim, essa sexta-feira eu vou pedir uma pizza, se o dia for horroroso, é porque o dia foi horroroso. Se o dia foi ótimo, é para celebrar. Mas uma pessoa que não tem essa predisposição vai e para um determinado momento. O problema é essa pessoa que tem essa predisposição. Ela não consegue parar ali naquele momento. Aí junta-se a parte genética com a parte ambiental e a parte emocional. Aí pronto. E normalmente esses alimentos, eles têm uma atratividade, não, né? E uma densidade, assim, não sei se usa caloria e tal, etc. E daí tu come... A pessoa já tem dificuldade, o negócio é bom, né? É gostoso, assim, tu tem prazer ao comer. Ele tem um monte de caloria em pouca quantidade. Então, se é bom, tu já tem a dificuldade de parar de comer. Ele é cheio de caloria, ele fica pior. Porque se eu tivesse, por exemplo, uma compulsão por comer alface, eu não sei se é um bom exemplo, tá? Mas assim, eu ia comer alface. Tem gente que tem compulsão alimentar com abóbora, com alface, com qualquer coisa. Mas a pessoa não engordaria pela compulsão. Vai engordar pela quantidade da compulsão e pela quantidade do que come. A questão é que esses alimentos, eles têm normalmente um alto teor, né, de sódio, tá? Gorduras não saturadas, então você até consegue, tem cálculos para você ver se o alimento é hiperpalatável ou não. E essa junção da quantidade de sódio com a quantidade de gordura é que dá a hiperpalatabilidade. E isso, a indústria dos hiperpalatáveis trabalha diretamente com isso. E assim, por isso que eu digo que, na realidade, prevenir a obesidade é uma coisa fundamental e não depende só do remédio, não depende só do tratamento, tem que ter política pública, tem que discutir com a indústria, o ambiente tem que mudar, não vai adiantar só com remédio, não vai adiantar só com intervenções, não vai adiantar dizer que é do cérebro, daqui, dali, dacular, porque isso tudo está junto. E hoje o ambiente é um ambiente assim, muito desfavorável. Eu quero também, aproveitando que a gente entrou já na parte do cérebro, né, e eu tenho esse viés, porque eu adoro essa parte da neurociência, trazer as áreas que também são envolvidas nisso, né. Então, quando a gente, pegando um pouco desse gancho dessas três áreas, né, desses três fatores, mas também de algumas outras áreas, então a gente vai estar falando de uma divisão. Quando eu estou falando ali de centros de fome e saciedade, eu vou estar falando do hipotálamo. Ele vai estar regulando nas pessoas que têm obesidade, que têm essa condição. A gente sabe que existe uma inflamação, que existe uma desregulação, e essa percepção não é tão acurada, por isso que talvez isso, a gente também não sabe se já vem antes como predisposição ou se depois com, né, a inflamação sistêmica isso vai desenvolvendo, isso vai piorando, agravando mais. A gente tem um outro ponto que é o sistema de recompensa, né? Então a gente vai ter ali núcleo accumbens, VTA, toda essa circuitária trabalhando para esse prazer, né, para essa sensação hedônica, e a gente vai ter também o nosso córtex pré-frontal famoso, que nos diferencia aí dos animais, pensando na tomada de decisão. E quando a gente está falando de tomada de decisão, então quando a gente não tem essa predisposição, quando a gente não tem essa tendência, é muito fácil. Ou quando eu moro numa comunidade em que tem alimento disponível, em que eu tenho condições, né? Ou que eu tenho situações mais privilegiadas, que tem alguém que prepara essa comida para mim, que eu consigo pagar uma academia boa, né? E que eu não tenho que correr na rua com risco de ser assaltada, a gente está olhando para uma tomada de decisão mais fácil. Agora, se a gente está olhando para uma situação, né, de pessoas que talvez já podem ter algumas alterações, incluindo aí planejamento, impulsividade, ou até mesmo situações mais ambientais, sociais, econômicas,
junto nesse ambiente obesogênico, o que é? Que tu pague menos para comprar uma porção maior, ou que deixa ali na porta do supermercado na hora de pagar a conta diversas oportunidades, ou que coloca de uma maneira de status, inclusive, né, algumas bebidas e tal, como parte do cotidiano. Putz, aí fica muito difícil a gente tomar a decisão correta, vamos dizer assim, né? Isso nos predispõe a muitos erros. Não pensando num erro alimentar, né? De, isso tá certo, isso tá errado. Mas de uma combinação de fatores que façam eu perder o controle da situação. Uma combinação de fatores em que há várias escolhas alimentares, há várias situações no meu dia a dia, eu não vou conseguindo dar conta do recado sozinha. E justamente por isso que a gente precisa tratar e auxiliar, né, essas pessoas, ou até mesmo a gente mesmo, né? Acho que quando também tu traz essa ideia, Lari, de que temos, né, esses costumes, esses comportamentos, é importante sempre a gente distinguir o que também é uma coisa esporádica, uma situação específica. Eu comi um pouco a mais, o churrasco estava bom. Tudo bem, isso não me fez necessariamente chegar a uma condição de prejuízo, de sofrimento, né? Ou de uma condição de risco de saúde. E isso todo mundo passa, todo mundo vai comer um pouquinho a mais em uma determinada situação, estava gostoso, exagerei, né? Mas o problema é quando isso acontece com uma intensidade, com uma frequência, com uma sensação de perda de controle e principalmente com prejuízo e sofrimento, né? Para a gente conseguir ir distinguindo também o que são comportamentos esporádicos, comportamentos disfuncionais e o que de fato é uma patologia, né, que a gente precisa tratar. E aí vocês veem por que tem um psiquiatra e uma nutricionista que nós fomos chamados, né, para um campo. E se você vê um psiquiatra normalmente com a formação psiquiátrica, ele não tem essa formação de trabalhar com isso, ele tem talvez as mesmas distorções que a população geral tem em relação aos conceitos de obesidade, entendeu? Assim como o nutricionista, se você for contar as horas que um nutricionista passa estudando essa área, né, é muito pouco. O tempo que um médico se dedica a estudar comportamento alimentar é muito pouco. O tempo que um psiquiatra estuda quais as alterações, né, que a gente chama psíquicas relacionadas com o ganho de peso, com descontrole alimentar, é muito pouco. Então, é como se a gente estivesse inaugurando uma nova área, né, dentro dessas áreas, né, que é nutrição, psicologia, que começa a alertar as pessoas. Muita gente precisa ainda treinar as pessoas nesses campos, né, a terem essa visão mais assim geral de interface dessa área e poder ajudar, porque a gente pode ajudar. Como eu falei, a gente não vai resolver o problema da obesidade, que eu falando é uma coisa muito grande, muito gigantesca, muito ampla, mas cada a gente pode ajudar em determinados aspectos, né, a construir ou a desconstruir alguns conceitos errôneos, né? É um problema, como a gente, né, vocês vieram reforçando ao longo de todo o episódio, que é complexo, demanda uma solução complexa também, né? Então vai depender desse agir multidisciplinar aí isso. Que a gente está vendo aqui no Congresso e que tivemos a sorte de também trazer para o CCM Conecta. Acho que brilhantes as falas de vocês, muito legal a gente poder ter esse espaço aqui, poder conversar, poder levar para o público que está em casa um pouco do que vocês apresentam aqui no Congresso de uma forma tão natural e eu acho que muito rica, né? Então, só agradecer pela participação de vocês. Agora a gente deixa os microfones abertos para que vocês possam, então, aí dar as mensagens finais e também divulgar, né, os trabalhos de vocês, grupos de pesquisa, Instagram, o que vocês quiserem. Tá. Primeiramente, eu gostaria de responder a questão de vocês. Se a obesidade é uma doença mental ou uma doença do cérebro. É e não, tá? Sem dúvida, não. Por quê? Porque é uma doença clínica, genética, que envolve alterações graves de acúmulo de gordura, com alterações hepáticas, alterações gerais no organismo. A pessoa não tem uma autodeterminação naquilo, isso acontece porque um relógio biológico detona, mas
a compreensão da obesidade, ela passa por compreender vários aspectos psicológicos envolvidos, que podem, sem dúvida, ajudar e modificar o trajeto, o curso desse problema. E então eu diria assim, não é uma doença do cérebro, é porque muitas áreas, né, de controle estão no cérebro, tá? Mas eu não diria que é uma doença mental, já que nem todo obeso tem problemas mentais, né? Ele tem uma doença, mas tem descontroles em várias áreas e que afetam várias áreas. Eu acho que essa talvez fosse uma das coisas importantes da gente falar, né? Porque esse tema assim, foi um tema muito assim provocativo, né? Que a gente afirma para tentar depois desconstruir um pouquinho. Que né? é engraçado, a gente tem, nos seduz uma coisa que nos dá uma certeza ou uma coisa unifatorial, assim, né? Nos seduz saber que tal coisa é tal causa. Então, acho que isso, claro, tem esse fator provocador, mas vai na realidade, exatamente. Tanta coisa, super complexo, nada é fácil de responder. Bom, muito bem, eu acho que é um prazer de novo tá aqui com vocês, né? Eu fico muito feliz de ter uma nutricionista nesse congresso, assim, né? Foi uma coisa que eu fui ocupando esse espaço e tentando estar aqui cada vez mais com vocês, mas é sempre um prazer. Além de ser um baita congresso, vocês também fazem um trabalho ótimo aqui com os podcasts, escutei vários já de vocês, então recomendo também para todo mundo, né? Para escutar todos os outros podcasts. E acho que a gente poder levar para expandir essa comunicação científica, que muitas vezes fica dentro só de um congresso, de uma sala de aula, né, de um laboratório de pesquisa, mas para que a gente possa levar para a comunidade, para que a gente possa discutir essas questões de uma maneira séria, de maneira correta, né, para em vez de repente ir lá no Instagram de um influencer, a gente poder disseminar essa informação de uma maneira mais segura, vamos dizer assim. Então, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui e que venham os próximos. Eu gostaria também de agradecer e também falar que vocês são responsáveis por isso, né? Vocês conseguem traduzir essa leveza, essa gentileza, essa característica assim, muito impessoal do que foi essa conversa, pelas perguntas. Você falou que você se abre, mas é ótimo, porque é isso que permite a gente ficar mais solto aqui e poder falar de uma coisa mais geral. Então, assim, vocês estão de parabéns, né, com essa iniciativa. Assim a gente vai chorar. Não, muito bom. Gente, um prazer realmente estar aqui com vocês. Foi uma conversa incrível. Espero que o pessoal de casa também goste do resultado. A gente é muito suspeito para falar, porque a gente é o trabalho mais fácil do congresso da CCM, é o nosso. É o que a gente se diverte o tempo inteiro e aprende muito, né? Então, acho que fica muito mais fácil assim. E aí, então, vamos para os nossos famigerados recados finais. Para saber os próximos episódios do CCM Conecta, basta seguir @CCM Conecta no Instagram. E siga também @CCM Grupo BR para conferir todos os eventos que a CCM organiza. Aqui a gente tem o Brain, o ICO, né, vários acontecendo ao mesmo tempo. Então, todos organizados aí pela CCM de uma forma muito especial, com muito carinho. E @MyBrainTV, que é a nossa plataforma de streaming de conteúdos em neurociência. As aulas do Brain vão estar lá, então a gente convida todo mundo a assinar e conferir de pertinho. Os episódios do CCM Conecta você acessa pelo Spotify, Google Podcast, Apple Podcast e também pelo canal do CCM Group no YouTube. Eu fico por aqui, até a próxima. Um abraço, tchau. Um abraço, tchau.